Galera, esse ano promete, hein? 2025 vai ser um ano maravilhoso para o mercado de SaaS, de micro SaaS, de AI, de agentes, de no-code, para todos os mercados dessa grande bolha de tecnologia que a gente vive. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre 10 tendências que eu estou vendo acontecendo no mercado e que eu acho que muita gente vai poder surfar essa onda, surfar esse hype e ganhar uma grana com isso. E essas tendências não são tendências que eu estou pegando da gringa ou tendências que eu estou trazendo de fora, são tendências que eu estou vendo aqui no mercado brasileiro. Então, galera, fique ligado nesse vídeo que ele tá bacana demais, conteúdo muito bom. E aproveitem para entender essas tendências para vocês até escolherem que caixinha, podemos chamar assim, cada tendência, que faz mais sentido para você se aprofundar e explorar. E esse conteúdo ele tá muito relacionado também com o que eu acredito que é as profissões do futuro. E essas tendências, elas não só são importantes você entender o que está acontecendo, mas também são importantes para você desenvolver skills, né? Então cada tendência, vamos dizer que é uma caixinha e você desenvolve habilidades e com o tempo você pode ir somando essas skills que são parte dessa tendência e isso vai te trazer muitas oportunidades na sua vida profissional. Então é um vídeo que vai te trazer muitos insights para te dar uma visão mais clara do que fazer e para onde ir, beleza? Se você é novo por aqui, eu sou o Bruno Kamoto, eu falo muito sobre micro SaaS, sobre startups e aqui no meu canal você encontra muito conteúdo prático, muita teoria, muitas análises. E esse ano, galera, eu tô super empolgado, quero trazer muito conteúdo para vocês. Então não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e bora falar das tendências. A primeira tendência é uma tendência que eu acho muito legal, eu tô vendo ela explodindo assim em todas as minhas redes sociais, tá todo mundo falando disso, tá todo mundo querendo saber como entrar nisso, que é a questão das automações. Então a gente vê o nascimento de muitos agentes, a gente vê o nascimento de muitas AIs, de bots no WhatsApp, cara, a galera tá pirando com as possibilidades, mas a fundação de tudo isso são as automações. E quem é o carro-chefe do mercado hoje, que tá todo mundo usando, é o N8N, a ferramenta principal. E para o pessoal que é um pouco mais leigo no assunto, o Make e o Zapier também têm sido ferramentas que estão bombando. No Brasil, eu vejo menos o Zapier por conta dos preços. E o Make e o N8N acabam sendo mais acessíveis, sendo que o N8N é uma ferramenta open source, então você pode instalar ela e usar ela gratuitamente. E o mais legal de tudo é que quando você domina o N8N, você precisa ter relativamente pouco conhecimento para você montar os fluxos, para você conectar com uma API, uma ferramenta relativamente simples de usar, e esse é um dos grandes motivos pelo qual tá todo mundo querendo aprender. Existe uma comunidade, vou deixar o link aqui na descrição, chamado AI Builders, dos meus amigos André Prado e Felipe Raitano, que eles ensinam tudo sobre N8N automações. Recomendo demais também se você quiser aprender sobre o assunto. A segunda grande trend que eu estou vendo no mercado brasileiro são a ascensão dos SaaS verticais. Então, basicamente, o que significa um SaaS vertical e um SaaS horizontal? Um SaaS vertical, ele é um SaaS que ele tá focado em uma vertical específica. Então ele escolhe uma indústria específica e ele vai nichando dentro daquela indústria para atender algum tipo de segmento, né? Então a gente pode, por exemplo, considerar um SaaS vertical para agronegócios. Então você tem ali a categoria de agronegócios e o SaaS vertical ele vai cada vez mais nichado pegando. Um exemplo de um case real é o da minha startup EUNerd. Então a minha startup ela é um marketplace que ela conecta técnicos de informática com grandes empresas. A minha vertical de atuação sempre foi empresas de varejo. Então a gente escolheu varejo como a nossa vertical principal e a gente escolhia principalmente varejistas que tinham grandes quantidades de lojas na rua e que provavelmente eram lojas próprias que não fossem franquias. Então a gente escolheu a vertical e foi nichando dentro dela. O que significa escolher um SaaS vertical contra um horizontal? Significa que quanto mais aberto é o seu mercado, mais horizontal ele é. Então, se você tem um SaaS que ele serve múltiplas verticais, ele é um SaaS completamente horizontal. Exemplo, Get Ninjas, que é um marketplace de prestadores de serviço, que eles atendem todas as verticais. Então, se você está lançando um micro SaaS, um SaaS, e você fala, vou atender todos os médicos do Brasil, é um SaaS horizontal, porque dentro da categoria dos médicos existem várias verticais, né, várias linhas, né, de medicina. Então, isso é bom e ruim, por isso que eu recomendo sempre começar com vertical, horizontal. A maioria dos mercados já está dominada por grandes players, então a barreira de entrada é muito alta e eles têm provavelmente muito mais dinheiro que você, mas o SaaS vertical ele é positivo porque ele tem um CAC mais barato, ele tem um LTV maior, o marketing, o produto é muito mais focado e especializado para resolver aquele problema daquela ponta específica, né, daquela vertical. Você tem uma taxa de retenção superior, enfim, você tem inúmeros benefícios. E também, rápido adendo nesse ponto, é que existe a opção de uma estratégia chamada Beachhead Strategy, né? E que significa que você pode pegar uma vertical, você começa por um nicho aqui específico nela e você vai
crescendo desse nicho, você abraça um pouco mais desse nicho, um pouco mais, e aí você vai crescendo dentro dessa vertical aqui. Essa é uma estratégia bem conhecida também. Terceira grande tendência que está totalmente coligada à parte de automações e SaaS verticais, que são os agentes. Cara, os agentes, eles estão bombando. Todo mundo quer aprender a criar agentes, todo mundo quer montar agentes. Inclusive, estão dizendo que os agentes vão matar o SaaS, que inclusive vou falar disso em breve. Mas os agentes, eles são maravilhosos. Existem dois tipos de agentes que eles estão em alta, que são os agentes verticais e os agentes horizontais. O raciocínio é muito parecido com a questão do SaaS que eu comentei, mas os agentes verticais, eles são os favoritos porque eles são o famoso Pareto de forma prática das empresas, né? Então, eles são rápidos de implementar, eles exigem pouco esforço e eles trazem 80% do resultado em um curto período de tempo. Então, você não precisa de uma interface complexa, você tem uma redução significativa de custo por usuário, né? Então, por exemplo, empresas que assinam uma ferramenta de SaaS e pagam por assento, ela acaba, às vezes, tendo usuários que não usam a ferramenta, não aproveitam dela, então a empresa acaba tendo um custo que ela nem está usando na prática. E isso faz com que a empresa tenha custos maiores. Então, esses agentes verticais, eles reduzem esses custos, eles automatizam muitas tarefas, eles abrem muitas portas em vários caminhos, o que também é uma coisa muito positiva, porque como eu acompanho muito de perto esse mercado corporativo, por conta das empresas que eu sou conselheiro, que eu atuo, eu vejo que as grandes empresas, elas tinham uma tendência anteriormente de ter um fornecedor que trouxesse todas as soluções de uma vez, né? E agora a gente está entrando num momento que a gente está descentralizando dos grandes fornecedores, porque como está vindo muitas ferramentas verticais, principalmente, as empresas não conseguem ter uma empresa que forneça tudo. Então você não consegue ter uma empresa que vai te fornecer agentes para cuidar do seu suporte, das suas vendas, do seu contas a pagar, do seu contas a receber, porque a empresa é muito grande, então ela precisa de uma certa customização para cada agente, então normalmente essas empresas vão contratar fornecedores menores e vai quebrar um pouco. Então isso vai abrir muita porta para empresas menores, para empreendedores começarem a vender para empresas de médio e grande porte, o que é incrível e todo mundo sai ganhando. Já os agentes horizontais são agentes de uma implementação maior, ele demora um pouco mais para treinar, ele tem uma curva maior de crescimento, mas ele acaba trazendo um ROI superior no longo prazo. Eu não vou entrar muito na diferença prática dos dois, mas essa é uma grande trend que está acontecendo agora. O que me leva também, quando a gente junta agentes e a gente fala sobre a morte do SaaS, o que me leva sobre o futuro do SaaS, então como a próxima trend, que eu vejo muita gente falando, né? A gente falou sobre os booms das automações, a gente falou sobre a ascensão dos SaaS verticais, a gente falou sobre os agentes de IA e agora a gente vai falar do futuro do SaaS. E uma coisa que eu percebo que acontece muita confusão é que as pessoas acham que micro SaaS vai deixar de existir porque os agentes vão substituir micro SaaS. Mas na verdade, os agentes são micro SaaS. Então, lembrando só que um micro SaaS, no final do dia, ele é um lifestyle. Então, ele é um estilo de vida. Então, eu sou um nômade digital. Eu sou um indie hacker e eu tenho um micro SaaS e eu vivo o mundo viajando como uma pessoa nômade digital e eu tenho renda no meu SaaS. Então, esse estilo de vida é o que as pessoas chamam de lifestyle. Então o micro SaaS, ele cria esse lifestyle. O micro SaaS, ele cria esse estilo de vida de ter uma renda extra, de ganhar uma grana, de você ter uma receita recorrente. E não necessariamente o micro SaaS é só um SaaS. Você pode ter um micro SaaS de várias coisas. Você pode ter um pequeno ERP, você pode ter um agente, você pode ter um bot de WhatsApp, você pode ter múltiplos produtos pequenininhos que criam esse estilo de vida no formato de um software. Então um agente, ele é um software, micro SaaS são softwares. Não necessariamente são exclusivamente SaaS, né? Mas voltando ao tema do futuro do SaaS e tudo mais, eu acredito que assim, nós temos um vídeo que bombou, eu também tenho mais conteúdo dele no forno e vocês vão ver bastante assuntos relacionados a esse vídeo, mas o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, ele fez um podcast, ele participou de um podcast no qual ele falou que ele acredita que o SaaS vai morrer porque os agentes vão assumir o mercado. E quando a gente fala dos agentes assumir o mercado, basicamente o que ele está dizendo aqui, o SaaS, ele é uma interface complexa que depende que um usuário faça algo, enquanto um agente, ele não tem interface e ele não depende de que um usuário faça algo. Porque no final do dia, o SaaS, ele nada mais do que um banco de dados e junto com uma interface que executa regras que os usuários determinam, né, que eles pedem em cima de um front-end pré-estabelecido. E os agentes vão tirar essa interface e aí vai ser muito mais rápido a junção da proposta de valor, vai ser muito mais rápido a jornada do cliente, vai ter milhões de benefícios de você eliminar essas interfaces. Mas isso não significa que o SaaS vai morrer, isso significa que vai abrir muitas oportunidades para várias coisas. Quem vai sofrer mais impacto
são as empresas mais consolidadas de software. Essas sim vão sofrer alguns grandes desafios. Por exemplo, o Intercom. Então, o Intercom é uma das ferramentas mais conhecidas no mercado quando a gente fala de suporte ao cliente. E o Intercom, quando ele lançou AI, ele teve que lançar uma AI que matava o próprio negócio. Então o Intercom ele vinha de um modelo de assinatura e ele lançou uma AI que é baseada em sucesso, então ela cobra $1 por problema resolvido e essa AI praticamente ela faz com que as empresas deixem de pagar a mensalidade para pagar por sucesso de problema resolvido. Essas grandes empresas elas vão ter que se canibalizar aos poucos para elas irem inovando, por isso que talvez elas sofram um pouco mais. Mas as empresas que são AI first, que elas já nasceram como core business de AI, cara, elas vão surfar uma onda tremenda. Por isso que eu acho que o SaaS ainda vai ter muito crescimento, vai crescer muito. A gente tá falando de um mercado atualmente de $300 bilhões e, cara, a gente tem que surfar essa onda. Então, usem esses agentes para construir micro SaaS. Usem AI para construir micro SaaS, porque na minha visão, essa é a combinação mais perfeita que existe. Na verdade, se você juntar automações, micro SaaS e AI, você junta um poder incrível de construir coisas rápidas, poderosas e que geram dinheiro para vocês. Outra trend que eu vejo muito agora no mercado do marketing digital, muito no mercado das indústrias, é a questão das comunidades e como as empresas estão criando comunidades como motores de retenção. Então, a gente viu muito infoprodutor que vendia curso e falava assim, e aí vocês participam da comunidade, e ele usava a comunidade como uma rede de retenção. A gente viu muita empresa grande usando comunidade como só um lugar para as pessoas falarem sobre Coca-Cola. A gente viu muitas empresas usando comunidade como uma coisa só tipo, legal de ter e bacana. Agora, em 2025, eu estou vendo muitas empresas de SaaS, muitos empreendedores construindo comunidades como um motor principal, como um meio de você trazer as pessoas, gerar valor para depois vender algo. Porque as pessoas e as marcas estão entendendo que comunidade é sobre geração de valor, é sobre retenção, é sobre propósito e conexões. Então, quando você junta pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos desejos e sonhos no ambiente, e você dá ferramentas, você cria frameworks, e você cria dinâmicas e rotinas, isso faz com que as pessoas cresçam. E quando a pessoa ela cresce, por conta de que você criou um ambiente seguro para ela crescer, elas te enxergam como uma autoridade. Isso ajuda muito no boca a boca, isso traz inúmeros benefícios. Então, comunidade está se tornando uma arma muito poderosa para crescimento de empresas de tecnologia e do mercado como um todo. Então, comunidades vai vir como uma grande trend aí, pesadíssima nos próximos meses. Vamos falar agora sobre uma nova era de empreendedores de SaaS, de micro SaaS e do mercado como um todo, que é a galera que está fazendo conteúdo usando uma estratégia chamada de FLG, que significa Founder Led Growth. Essa estratégia de FLG significa que você vai construir conteúdo e você usa o conteúdo para gerar lead para os seus negócios. E aí você fala, tá, Bruno, mas qual que é a diferença de um influenciador gerar lead para um curso e tal? O Founder Led Growth é quando o fundador ele se torna um canal de aquisição. E existem diversos empreendedores usando essa estratégia de Founder Led Growth. Um exemplo de FLG, por exemplo, é o Ricardo Correia aqui na minha tela, que é o fundador da Hamper, né? Um SaaS para vendas. E ele fala muito sobre essa questão de produzir conteúdo e você usar isso como uma arma para gerar leads para o negócio dele. Então aqui, por exemplo, nesse post ele fala como ele produz conteúdo, como ele constrói audiência, como ele gera leads, como ele converte isso para receita, né? E assim por diante. Existem vários cases no mercado brasileiro. Um outro case, por exemplo, é um membro da nossa comunidade, o Marcelo Abreu, que também está fazendo um modelo Building Public. Outra pessoa que faz isso muito bem também é o Thiago Costa, que usa a estrutura do Building Public, produz conteúdo e ele gera muitos leads para o negócio dele. Então, galera, produzir conteúdo profissionalmente para você trazer leads para o seu negócio é uma das estratégias que vai vir com muita força, principalmente no LinkedIn. Vocês verem que todos os exemplos que eu mostrei para vocês é do LinkedIn, porque o LinkedIn mudou demais os algoritmos dele e tá muito fácil viralizar, tá muito fácil você ter alcance. Eu acredito que o LinkedIn vai bombar demais nos próximos meses, nos próximos anos e vai se tornar uma das principais redes sociais, principalmente porque todo B2B tá lá dentro. Então, LinkedIn é crucial. Então, galera, FLG na veia, Founder Led Growth veio para ficar. Outra trend, galera, é a evolução dos preços. A gente saiu de uma era que a gente comprava CDs e disquetes e a gente pagava uma única vez por aquele software e aí se sair uma atualização você tinha que comprar aquele CD, comprar de novo, para uma era onde a gente assina software na nuvem, a gente não precisa mais ter CD nem disquete, a gente assina ele pelo web, né? E é maravilhoso. E dentro dessa era da web, a gente teve diversas evoluções internas dentro dessa era, como por exemplo o cloud
que trouxe formatos de precificação distintos, onde cobra pelo uso, né? E agora a gente tá entrando numa nova era, que é uma era onde você cobra pelo sucesso, você cobra pela tarefa, você cobra pela transação. Então, existem diversas empresas que estão falando sobre pagamentos agora por sucesso. E os SaaS que estão implementando IA e os novos SaaS que estão nascendo com IA como core, eles estão testando novos modelos de precificação para ser baseado num resultado real, para precificar o valor real gerado. O Caio, por exemplo, que vocês estão vendo aqui na minha tela, ele fez aqui uma lista de 35 empresas que cobram por tarefa, por solução e tal. Então, por exemplo, o Intercom que eu falei cobra $1 por problema resolvido, cobra por tickets, cobra por crédito, cobra por tarefa resolvida, cobra por conversão, cobra por hora, cobra por conversão, pagamento enquanto você usa. Então você vê que é muito variável. Isso é bom e ruim. É bom porque abre espaço para as pessoas testarem sua ferramenta, você tem menos barreiras e tal. É ruim porque as empresas não estão acostumadas a pagar por algo que elas não têm noção de quanto vai custar durante o ano, então existe uma barreira cultural para essa adoção, por isso que a gente vai ter uma curva de aprendizado aí nela, mas é uma tendência que veio para ficar e eu acredito que a gente vai ver cada vez mais, e principalmente softwares que usam IA como core, irem por esse modelo de cobrança por sucesso. Então, galera, essa evolução dos preços, ela é natural, ela vai ter algumas curvas, algumas barreiras, mas ela veio para ficar e a gente vai ver muitos softwares cobrando por sucesso. Um exemplo são cases assim, você tem um SaaS de suporte, por exemplo, e esse SaaS, as pessoas têm 2.000 tickets por mês. Se você implementa uma IA e cobra um valor fixo para ele, mesmo que você tenha uma margem absurda, às vezes você está cobrando R$100, mas você está gerando um valor para o cara de tipo 5, 10 mil reais por mês de economia. Então, cobrar por sucesso acaba fazendo sentido também. Democratização do desenvolvimento. Vocês viram, cara, que tá bombando. Lovable, Bolt, V0, tipo, vários softwares que você simplesmente fala com um prompt você monta o front-end, o back-end. Cara, software vai virar uma commodity. Isso é um fato. A gente tá entrando no momento do ano que com a concorrência surgindo e essas empresas bombando e crescendo e um monte de empresas novas surgindo, cada vez vai ser mais fácil você construir software, produtos digitais, SaaS, né? E a gente vai entrar num momento que quando existe muito software, vence no final quem tem agora a melhor distribuição e a melhor execução. E o produto não vai mais ser o core, mas sim a proposta de valor alinhada à distribuição, uma boa execução. Então, se você está nesse momento agora, ainda muito vidrado no produto, pensando demais, lembre-se que o foco não é mais tanto o produto e que cada vez mais pessoas vão entrar. E abrindo um rápido parênteses, porque isso aqui me falaram hoje e aí eu tô com isso aqui fresco na cabeça. Mas se você tem uma ideia e você tem medo de contar para as pessoas, porque as pessoas podem copiar a sua ideia e fazer um SaaS igual ao seu, isso aí é coisa do passado, porque agora as pessoas podem copiar praticamente qualquer SaaS que está pronto e não faz diferença se a sua ideia ela é maravilhosa, se ela é única, porque todo mundo vai se copiar, a gente vai entrar no mercado de cópia e não tem como evitar isso, por isso que execução e distribuição vence sempre. DeepSeek, tá todo mundo falando sobre DeepSeek e isso vai ser uma trend nesse ano pesadíssima, porque com o nascimento de uma ferramenta tão poderosa quanto o ChatGPT, quanto o Claude, quanto o Gemini, isso quebra todo o monopólio dos Estados Unidos, por exemplo, e abre possibilidades para novas IAs a um custo infinitamente menor entrar no mercado. E essa concorrência, ela é extremamente positiva para nós do mercado de SaaS, micro SaaS, principalmente para gente que usa APIs de terceiros. Por exemplo, o meu software, se eu fosse implementar o DeepSeek, eu ia ter uma redução de custo de 99% no uso da minha API com o ChatGPT, na parte que eu uso o meu micro SaaS para resumir as mensagens e fazer resumo das conversas de grupos de WhatsApp. Isso aumentaria minha margem da noite para o dia em mais de 10%. Então, essa mudança que o DeepSeek trouxe para o mercado vai impactar o mercado como um todo, vai abrir muitas oportunidades, muita concorrência, muita coisa positiva para nós como usuários finais. Eis uma grande trend que a gente vai ver esse ano, novas grandes concorrências e grandes oportunidades surgindo. A penúltima trend é o fenômeno do WhatsApp. Então agora com os agentes a gente vai ver cada vez mais o WhatsApp bombando. Um case de sucesso que tem assim explodido a cabeça da galera é o case da Meg no WhatsApp, que nada mais é do que uma IA plugada no WhatsApp que faz Pix ligado com Open Bank. Ela conecta em qualquer banco, tira o dinheiro, manda pra galera de forma 100% segura e ela é sensacional. E o mais legal de tudo é que você tem um coeficiente viral pesadíssimo no WhatsApp. Você não precisa de interface, o usuário já usa o WhatsApp, não precisa instalar um aplicativo novo, então você tem
baixa barreira, tudo de bom. O maior risco só que a gente vê no WhatsApp é o risco de plataforma, de um dia o WhatsApp decidir mudar, né? E a gente conhece o Mark Zuckerberg, a gente conhece a Meta, a gente sabe que eles são meio malucos, mas a moral da história é que o WhatsApp vai bombar, principalmente por causa de automações, de agentes, de micro SaaS, então esperem ver muitas ferramentas incríveis crescendo demais no WhatsApp no Brasil. E a última trend que eu escuto muito sobre ela atualmente é InfoSaaS. O mercado do marketing digital está evoluindo demais no Brasil e todos os infoprodutores, toda essa galera tá querendo ir para o mercado de software, para o mercado de soluções. Pensa comigo, o mercado do marketing digital sempre foi da premissa de eu te ensino a fazer. Quando você pluga um SaaS, você sai da proposta de valor do eu te ensino a fazer, do eu faço para você em larga escala, porque SaaS resolvem problemas de verdade. Infoprodutos não resolvem problemas. Eles trazem conhecimento para que o usuário resolva o problema. E a gente está juntando um modelo de negócio transacional com um modelo recorrente, com um modelo de retenção. Então, são duas bolhas completamente diferentes que estão se unindo e ela está se chamando InfoSaaS, que é onde você junta o conteúdo, o conhecimento junto com o software. Essa é uma trend muito bacana, ela gera muito valor, ela aumenta muito a retenção dos alunos e ela traz esse empacotamento de ferramentas, conhecimento e tudo mais. Então, a gente vai ver a InfoSaaS como uma grande trend também em 2025. Tô super ansioso para ver o que vai vir. E se você curtiu, chegou até aqui, curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para dar aquela força e eu vejo vocês no próximo vídeo.